muitas vezes, né, os pastores da nova geração, muitas vezes encontram e sofrem um pouco desse tipo de dificuldade. Porque quando chegam, por exemplo, a pastorear uma igreja, e é interessante que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né, ninguém despreza a sua mocidade, né? Ninguém despreza porque você é jovem demais, mas exatamente por esse conceito que a gente tem, que eu compartilhei aqui, que é um conceito de que maturidade, ela está ligada ao tempo de vida. Agora, é muito louco quando a gente analisa e olha, por exemplo, o contexto daquelas pessoas que foram usadas por Jesus, usadas por Deus na história. Davi vence Golias, talvez aí com 15, 16 anos de idade. Isso porque Davi já era alguém que era responsável, que era maduro, já cuidava de ovelhas, era um pastor que já tinha enfrentado grandes desafios, matado urso, matado leão. Então, assim, Davi é uma pessoa que recebeu essa maturidade muito novo. Samuel, como a gente falou, Jesus com 12 anos de idade, né? Ali 11, 12 anos de idade, o cálculo mais ou menos que ele estava ali no meio dos doutores, ensinando os doutores também, mostrar exatamente uma maturidade acima do tempo, uma maturidade acima da idade natural. E vários outros na Bíblia a gente identifica exatamente esse mesmo conceito, né? Os próprios apóstolos, que a maior parte dos discípulos de Jesus, né? Alguns estudiosos, a gente já falou isso aqui em outros podcasts, mas alguns estudiosos acreditam que os discípulos de Jesus, apenas Pedro era maior de idade, né? No começo do ministério. Ali, a maioria eram menores de idade, né? Então, todos eles foram pessoas que manifestaram uma maturidade numa tenra idade, uma idade nova ainda. Por quê? Porque acessaram o ambiente da presença de Deus e receberam a maturidade vinda do céu. Algo que nós temos proposto muito aqui nesse podcast. E por que a gente fala sobre novamente, né? O nosso tema novamente é exatamente que nós acreditamos, nós temos acesso à mente de Cristo. O Chris Volaton fala algo muito interessante. Por exemplo, o telefone que você tem, vamos sei lá, que ele tem 512 de memória. Então, é uma quantidade limitada de memória, né? Isso ele fala no livro Inteligência Espiritual. Tá aí uma boa indicação para você. E agora, quando você clica, você tem um link nele ali, você tem um aplicativo que é internet. Quando você vai lá e clica naquele link, quando você abre, ali você tem um espaço de memória ilimitado. Você tem uma quantidade de conhecimento que ultrapassa a quantidade de memória que você tem dentro daquele HD ou daquele celular. Então ele diz o seguinte: o ter acesso à mente de Cristo é você ter acesso a um ambiente de conhecimento ilimitado. E nós temos acesso. O apóstolo Paulo fala em Romanos, fala assim, vós tendes acesso à mente de Cristo. Estou tentando lembrar o versículo exatamente, mas esse é o sentido do versículo. Você tem acesso à mente de Cristo. E quando você consegue acessar a mente de Cristo, você consegue trazer para você, então, um nível de maturidade que não é comum do seu tempo, daquele sua idade. Você citou aí Jesus, né? Jesus, a consciência messiânica dele é despertada com 12 anos de idade. Então, tipo assim, muitas pessoas elas pensam que Jesus ele já nasceu, ele era o bebê lá na manjedoura e aquele bebê lá já tinha consciência que ele era Deus. E não foi assim que funcionou. Ele vai, olha o que a Bíblia fala. Ele vai, vamos, ó a linha do tempo, vamos seguir essa linha do tempo aqui. Eles vão para a festa dos tabernáculos e eles estão lá participando da festa e quando eles estão voltando para casa, Maria sente falta do menino. Quando eles voltam e eles encontram Jesus lá conversando e ensinando os doutores da lei, olha a conversa que Maria tem com Jesus, é o seguinte: onde é que você estava? Estávamos todos preocupados com você. E Jesus ele vira para ela e fala: por que vocês estavam me procurando? Não sabem que eu estaria na casa do meu pai? E olha o que o versículo diz. E Maria se assusta com a resposta e a forma que o menino se comportou. Por quê? Porque antes desse momento ele não se comportava desse jeito. Naquele momento lá ele tem a consciência de que ele é o Messias, naquela festa dos tabernáculos. Ele tem a consciência. Provavelmente está estudando lá o profeta Isaías e tal, e ele pensa bem assim: caramba, é de mim que estão falando. Eu sou esse cara. Olha que coisa louca, ô Marquinhos. Vamos supor que fosse 12 anos, né? De 12 até 33, um Deus se esconde dentro de um corpo.
Quantas vezes Jesus entrou no templo? Quantas vezes Jesus viu o povo vendendo as coisas no templo, ele chega lá e chicotear todo mundo? Quantos enfermos passaram por Jesus antes dos 30, não é 33? Não, 30 porque ele começou o ministério aos 30, né? 30. Mas antes de Jesus se revelar como Cristo. Então, assim, cara, o Leonard Ravenhill fala muito sobre isso. Assim, cara, tenta imaginar um Deus que veio para transformar o mundo. E agora ele sabe, ele tem a consciência de quem ele é, mas ele aguarda o tempo para ele se revelar. O tempo dele, e durante esse tempo que ele está aguardando, ele está se preparando para esse momento. Exatamente. E é por isso que hoje em dia, cara, você chega no... Hoje em dia tem muita gente que quer o ministério, só que eles só querem o ônus, o bônus do ministério. Eles não querem o ônus. Hoje em dia eu vejo muita gente, Edson, que quer ser pastor, mas ele quer só a parte boa do pastorado. Sim. Ele quer só a pregação, postar foto pregando para sair bonito lá no Instagram. Ele quer dar estudo, mas ele não quer o trabalho. Ele não quer viver o processo. Ele não quer sujar a mão com ovelha, né? Não quer sujar a mão com ovelha. Sim. Aí você chega num cara hoje em dia, por exemplo, hoje a gente faz parte de uma denominação que para você ser pastor, você precisa ser formado em teologia. Se você não, aqui na Igreja de Deus, se você não for, você não é. Você não vira pastor. Aí tem muito cara que eu já presenciei, que ele chega e fala assim, não, mas para que isso? Eu não preciso disso, eu não preciso dessa preparação. Sendo que o próprio Jesus, ele passou dos 12 até os 30 anos se preparando para iniciar aquilo que ele ia fazer. Sabendo que ele foi o criador de todas as coisas. Isso é o mais... não precisava. Isso é o mais impressionante. A teologia, ela vai chamar isso aí de propedêutica. Quem vai falar muito sobre isso é o Jonas Madureira. Tem um livro que eu indico para vocês, inclusive, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Cara, tá aí a dica então, hein? Mano, leiam esse livro. Vai anotando esses livros que a gente vai indicando aqui. Leiam esse livro é maravilhoso. O Jonas Madureira, ele vai falar sobre propedêutica. O que é propedêutica? É o ato de você se diminuir em prol de outra pessoa, para essa pessoa sentir você próximo. Né? Sim. O ato do pai, por exemplo. Você é pai. Eu tenho certeza que quando você vai... Você é pai, né? Não sou pai. Ah, não, você não é pai, não. Perdão, pensei que tu era pai. Sou pai de filhos espirituais. Eu sou pai. Hoje, quando eu vou falar com meu filho, o que a gente faz? Qual é a postura do pai? Ele abaixa, né? Ele se ajoelha, ele se agacha, para pro filho poder olhar ele na mesma altura e saber que pode confiar nele. Porque a partir do momento que o filho está olhando assim, ó, para você... e ele te vendo grandão, assim, daquele jeito, você vai representar para ele uma figura muito inalcançável. Não estabelece a comunicação, Não estabelece. Então, foi isso que Deus fez. Quando Jesus ele se faz homem, é como um pai que está se abaixando para conversar na mesma altura do filho. Para você ter uma ideia, cara, Deus ele manda a gente orar, né? Por que Deus manda a gente orar se antes das palavras saírem da nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar? Ele é o dono do saber, ele é dono de todo o conhecimento. Por que ele manda a gente orar? Por que ele manda a gente pedir se ele já sabe o que a gente vai pedir? Ele manda a gente fazer isso não é por ele, é por nós. Sim. Porque ele sabe que quando você ora, quando você fala, quando você verbaliza, quando você pede, ele sabe que você, inconscientemente, você está se sentindo próximo dele. E você está alinhando a sua vontade com a vontade dele, né? Sim. A oração não é para alinhar a vontade de Deus à nossa, mas é para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Eu acho legal o Philip Yancey, eu acho linda assim, a forma poética e romântica que ele diz sobre isso. Ele fala assim, o Deus que se implodiu em homem. Eu acho isso louco, né? O Deus que se implodiu em homem. Imagina o tamanho da... e aí, lá o livro de Filipenses, né? Fala, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que falando exatamente sobre abrir mão. Imagina o tamanho do desprendimento de Jesus, de um Deus que se implode em um bebê. E o mais louco de tudo, né? Jesus poderia ter nascido com 30 anos de idade. Ele não precisava ter nascido bebê. Mas ele resolve nascer um bebê, sem saber falar, sem saber andar, fazendo cocô na fralda, gente.
Jesus fez cocô na fralda. Fez cocô na fralda. Jesus teve espinha quando era adolescente. Exatamente, um Deus que se propõe a passar por tudo isso para estabelecer essa comunicação, né? O Leonardo Boff, quando ele era um cara sério, que hoje ele não é mais, isso aqui é eu que estou falando, gente, não é o Edson não, viu? Exato. Isso aqui é eu que estou falando. Mas o Leonardo Boff, ele falava uma coisa interessante. Tem uma frase muito famosa dele, ele fala o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino.